A democracia é frequentemente exaltada como uma das maiores conquistas da humanidade, especialmente quando se fala da antiga Atenas, berço do conceito. O Partenon, símbolo icônico dessa civilização, é um local admirado por muitos como um símbolo dos valores democráticos. No entanto, poucos sabem que um dos maiores filósofos da Grécia Antiga, Sócrates, fez sérias reservas sobre esse sistema de governo. Sua crítica à democracia ainda ressoa hoje, especialmente quando analisamos as escolhas que os cidadãos fazem nas urnas. Em seu diálogo com Platão, no livro A República, Sócrates apresenta uma reflexão profunda sobre os riscos e falhas da democracia. Para ele, o voto não foi uma questão de simples intuição, mas uma habilidade que deseja treinamento e educação. Em vez de ver a democracia como um sistema perfeito, Sócrates a via com ceticismo, consciente das falhas humanas que puderam ser ampliadas em um sistema baseado na participação popular irrestrita. No contexto atual, muitos ainda defendem a democracia como uma solução universal para os problemas políticos. Porém, se olharmos mais de perto as lições deixadas por Sócrates, vemos que ele temia que, sem uma base educacional sólida, a democracia pudesse ser facilmente manipulada. No cenário político moderno, onde decisões emocionais e apelos populistas frequentemente dominam, a visão crítica de Sócrates sobre a democracia se torna mais relevante do que nunca. Neste vídeo, vamos explorar como a psicologia do voto e as emoções humanas podem ser fatores cruciais nas escolhas eleitorais. Vamos refletir sobre o que Sócrates poderia nos ensinar sobre como melhorar o processo democrático, indo além do simples ato de votar para envolver a educação crítica e o discernimento. O objetivo é entender por que, muitas vezes, escolhemos mal nas urnas e como podemos superar esses desafios para tomar decisões mais conscientes e racionais. Sócrates acreditava que o voto era muito mais do que uma simples escolha pessoal. Para ele, votar era uma habilidade que exigia conhecimento e discernimento. Em seu famoso diálogo com Adeimantus, no livro VI de A República, ele questiona por que acreditamos que qualquer pessoa, independentemente de sua educação ou experiência, deveria ter o poder de escolher os governantes de uma cidade-estado. A metáfora de Sócrates sobre o barco é esclarecedora. Assim como não deixamos qualquer pessoa no comando de uma embarcação sem a devida qualificação, por que permitimos que todos decidam os destinos políticos sem uma preparação adequada? No mundo moderno, o conceito de um voto educado ainda é um grande desafio. A ideia de que todos devem votar, independentemente do seu nível de entendimento sobre os temas discutidos, gera um sistema político vulnerável à manipulação. Quando um eleitor não entende as implicações de suas escolhas, o voto pode se tornar uma ferramenta de risco, muitas vezes influenciado por demagogos que apelam para as emoções em vez de promover uma reflexão profunda. Essa falta de preparação e reflexão é amplificada pelos mecanismos de comunicação modernos, como as redes sociais, onde informações simplificadas ou enganosas podem facilmente moldar a opinião pública. Sócrates, que viveu em uma época sem mídia social, certamente ficaria alarmado com o impacto que os meios de comunicação modernos têm sobre a capacidade dos eleitores de tomar decisões informadas. Ao refletir sobre a crítica de Sócrates, podemos ver que o problema não está apenas na escolha individual, mas na falta de uma educação cidadã que ensine os eleitores a pensar criticamente sobre as consequências de suas decisões. Sócrates não estava sugerindo que apenas uma elite de governantes instruídos deveria governar. Ele queria que o povo tivesse acesso a uma educação que os capacitaria a tomar decisões mais ponderadas. Em sua crítica à democracia, Sócrates sabia que as emoções humanas desempenham um papel fundamental nas decisões políticas. O filósofo entendia que a política não era apenas uma questão racional, mas também profundamente emocional. Essa percepção é especialmente relevante em um mundo moderno, onde as emoções são frequentemente exploradas para manipular a opinião pública. No diálogo de Platão, Sócrates descreve como ele acreditava que os eleitores poderiam ser facilmente manipulados por aqueles que falam diretamente ao coração do povo em vez de sua razão. Ele alerta sobre o poder dos demagogos, que sabem como jogar com os sentimentos da massa, oferecendo soluções fáceis e apelando para as emoções mais básicas, como o medo e o desejo de segurança. No contexto contemporâneo, vemos isso claramente em campanhas eleitorais. Apelos emocionais, como o medo do outro, a promessa de uma solução rápida para problemas complexos ou o apelo ao nacionalismo, são estratégias eficazes para mobilizar eleitores, mas muitas vezes à custa de um debate profundo e informado. Sócrates, então, não apenas questionava o conhecimento do eleitor,
mas também alertava para o risco de decisões políticas baseadas em sentimentos passageiros. Este fenômeno não é novo, mas sua amplificação no século XXI, através de discursos populistas e das redes sociais, cria um ambiente onde as emoções, muitas vezes, se sobrepõem à razão. Sócrates acreditava que a política deveria ser um campo de deliberação racional e cuidadosa, onde as escolhas são feitas com base no que é melhor para a comunidade, não apenas no que é mais fácil de ouvir ou mais emocionalmente atraente. Sócrates não acreditava que qualquer pessoa, por ser idosa ou ter o direito de voto, fosse automaticamente qualificada para tomar decisões políticas. Para ele, votar não deveria ser um direito implícito, mas uma responsabilidade que exige reflexão e compreensão. O ato de votar, em sua essência, deveria ser um exercício de consciência crítica. No mundo atual, esse conceito de voto consciente se perde facilmente. A ideia de que todos têm o direito de escolher seus governantes é fundamental para a democracia moderna, mas isso não significa que todos estão preparados para fazer essa escolha de maneira informada. Como Sócrates sugeria, o ato de votar requer mais do que um simples ato de liberdade, exige entendimento e reflexão sobre o que está em jogo. A psicologia do eleitor moderna é influenciada por muitos fatores, e a falta de uma educação política sólida é uma das maiores causas da desconexão entre os eleitores e o processo eleitoral. As campanhas muitas vezes utilizam ferramentas sofisticadas para manipular as percepções do público, através de anúncios, discursos e imagens cuidadosamente projetadas para gerar uma reação emocional, em vez de uma análise racional. Sócrates via a política como uma arena onde o bom julgamento seria vital. Para ele, apenas aqueles que estavam dispostos a questionar suas próprias crenças, que praticavam o autoconhecimento e buscavam a verdade, seriam aptos a tomar decisões que beneficiariam a coletividade. A ideia de uma democracia intelectual, onde o voto é concedido àqueles que são capazes de entender as complexidades das questões políticas, ressoa até hoje, especialmente em uma era onde a informação e as emoções se misturam de maneira complexa. Ao longo da história, muitos políticos entenderam que a emoção humana é um fator crucial para conquistar votos. Sócrates sabia disso e por isso tinha uma visão crítica em relação à democracia. Ele sabia que a política poderia ser facilmente manipulada por aqueles que apelam para os desejos mais primitivos das pessoas, como o medo e a esperança. No mundo moderno, o apelo emocional está em seu auge, com campanhas políticas constantemente apelando para as emoções em vez de fundamentar seus argumentos em fatos ou raciocínio lógico. O populismo moderno é um exemplo claro de como as emoções podem ser exploradas para moldar as decisões políticas. Líderes populistas frequentemente se posicionam como salvadores do povo, prometendo soluções fáceis para problemas complexos e usando a retórica para dividir a sociedade em nós contra eles. Esse tipo de abordagem ressoa com as emoções do eleitor, que se sente compreendido e validado em suas frustrações, mas raramente oferece soluções realistas ou sustentáveis. Sócrates alertava sobre o perigo de seguir líderes que priorizam as emoções ao invés da razão. Ele sabia que os governantes ideais deveriam ser aqueles que estavam dispostos a desafiar as expectativas populares, a questionar as normas estabelecidas e a buscar a verdade, mesmo quando isso significava contrariar as emoções do povo. Em vez de ceder ao clamor popular, um bom governante deveria guiar o povo por meio da reflexão crítica e do diálogo. No entanto, nos dias de hoje, é difícil escapar do apelo emocional. As campanhas políticas modernas se baseiam fortemente em técnicas psicológicas para criar conexões emocionais instantâneas com os eleitores. Os candidatos sabem que é muito mais fácil fazer as pessoas agirem com base em suas emoções do que desafiá-las a pensar criticamente. Isso transforma o voto em um reflexo de sentimentos temporários e não de uma análise profunda sobre o futuro do país. Sócrates, ao criticar a democracia ateniense, apontava uma falha crucial: a falta de educação política adequada. Para ele, votar não deveria ser um ato intuitivo, mas sim uma prática informada, fundamentada na reflexão crítica sobre os problemas que afetam a sociedade. No entanto, em muitas democracias modernas, o voto é tratado como um direito inato, sem a devida ênfase na preparação e educação dos eleitores. Sócrates alertava para o fato de que deixar o destino da cidade nas mãos de pessoas sem formação adequada poderia levar a resultados desastrosos. Em muitas democracias contemporâneas, a educação política ainda é deficiente. Os eleitores muitas vezes tomam decisões baseadas em informações superficiais, impulsionadas por slogans, promessas vazias ou sentimentos momentâneos, sem considerar as implicações a longo prazo dessas escolhas.
A falta de uma educação política sólida, como defendia Sócrates, cria um terreno fértil para a manipulação populista. Quando os eleitores não têm conhecimento suficiente sobre como os sistemas políticos funcionam, é mais fácil apelar para emoções e preconceitos. É aqui que o papel da educação se torna fundamental. A educação política deveria ser uma prioridade em qualquer sociedade democrática, pois é através dela que os cidadãos podem compreender melhor como suas escolhas impactam o futuro da nação. Sócrates acreditava que a verdadeira democracia só seria possível se os cidadãos tivessem uma compreensão profunda de suas responsabilidades e dos problemas complexos que enfrentam. Em termos práticos, a falta de educação política resulta em uma classe política que pode facilmente distorcer a realidade e promover soluções simples para questões complexas. Quando as pessoas não sabem avaliar criticamente os argumentos e políticas dos candidatos, elas estão mais suscetíveis a cair nas armadilhas dos discursos populistas e das promessas vazias. Sócrates, portanto, entendia que a educação era a chave para um governo justo e racional, e que sem ela, a democracia estava condenada a ser governada pela superficialidade e pelo apelo emocional. Ao longo deste vídeo, exploramos a crítica de Sócrates à democracia e à psicologia do voto, mostrando como suas reflexões sobre a natureza humana e o comportamento coletivo ainda são incrivelmente relevantes no contexto das democracias modernas. Através de sua crítica, Sócrates nos desafia a questionar a relação entre educação, emoção e a tomada de decisões políticas. Sua visão de que o voto deveria ser uma escolha racional, baseada em conhecimento profundo e reflexão, nos alerta sobre o perigo de uma democracia onde a decisão eleitoral é influenciada apenas pela emoção, superficialidade e manipulação populista. As lições de Sócrates são claras. Para que a democracia seja verdadeiramente eficaz e justa, ela precisa ser fundamentada na educação. A falta de preparação intelectual e política do eleitorado não só enfraquece o sistema democrático, mas também abre caminho para que líderes populistas e demagogos ganhem poder. Isso se traduz em políticas desinformadas e decisões impulsivas que podem ter consequências devastadoras para a sociedade a longo prazo. Ao refletir sobre a democracia contemporânea, é essencial que repensemos o papel da educação política. Investir no conhecimento político dos cidadãos é a chave para uma participação mais consciente e informada nas eleições, longe das armadilhas da desinformação e da manipulação emocional. Sócrates nos ensina que o exercício do voto não é apenas um direito, mas uma responsabilidade profunda que exige reflexão, compreensão e discernimento. Em última análise, a democracia não deve ser tratada como um ideal imutável e sem falhas. Ao contrário, ela deve ser vista como um processo dinâmico que depende da participação ativa e bem informada dos cidadãos. Se conseguirmos aplicar as lições de Sócrates e promover uma educação política sólida, podemos evitar os erros do passado e garantir que nossas escolhas eleitorais sejam guiadas pela razão, em vez de pela emoção. Portanto, a verdadeira mudança para a democracia moderna começa em cada um de nós. Devemos assumir a responsabilidade de nos educarmos, questionar as promessas fáceis e buscar a verdade por trás das palavras. Só assim, seguindo os ensinamentos de Sócrates, podemos fortalecer nossas democracias e garantir um futuro mais racional e justo para todos.